Eu vou fazer algumas considerações sobre a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo fundou a igreja em Corinto e permaneceu ali quando fundou por 1 ano e 6 meses. Tu vai encontrar no capítulo 18 do livro de Atos. E ali Deus falou com ele que tinha muito povo nessa cidade. E Corinto foi a capital política, da Grécia. Ela era uma cidade de prostituição, de muita prostituição. Na cidade havia o templo da deusa Afrodita, a deusa grega do amor, e o culto que se prestava e se utilizava era com prostituição. Havia prostitutas cultuais nesses templos. E Corinto ela era uma cidade que ela foi destruída em 146, por volta de 146 a.C. E aí cessa tudo, porque a cidade é destruída completamente, cessou todos os cultos. Mas os romanos reconstroem 100 anos depois, por volta de 46 a.C. E aí os gregos voltam a realizar os seus cultos de prostituição. Diz que na cidade havia por volta de 26 templos. E Corinto, como tu imagina, uma cidade que foi reconstruída, uma cidade destruída completamente. Ela reconstruída, chegou muita gente de fora, muito imigrante italiano, gregos voltaram, asiáticos, judeus, egípcios. Então ela juntou uma variedade de povos. E ela era considerada uma colônia romana, e como colônia romana ela tinha certos privilégios, porque os romanos não pagavam imposto. Elas tinham vários privilégios. Nós vamos ver isso também sobre Filipos, porque Filipos também é uma colônia romana. Então Paulo, ele nesse lugar de grande prostituição, que era algo já costume, um contumaz da cidade, Deus aí vai salvar muita gente, mas essas pessoas vão trazer a sua vida para dentro da igreja. E aí vão trazer muitas coisas dos costumes que vieram. E aí são povos de todas as regiões, e numa cidade que é depravada, uma cidade que vive em torno da prostituição, e isso vai refletir na igreja. Paulo, ele começa já fazendo a saudação, ele chama os coríntios de santos, e santos do grego é agios, que é colocado à parte, não é perfeito, mas é separado, colocado à parte quando tu separa alguma coisa. E ele faz a saudação normal, que é graça e paz da parte de Deus. Eu tinha comentado isso aí, charis. Eu tenho duas anotações, eu tenho charis e tenho aris, como graça, que é boa vontade, que é a saudação grega. E paz, que é a saudação, o shalom, que é a saudação judaica. E Paulo já começa apelando para a união da igreja, porque estava havendo facções na igreja. A igreja estava se dividindo, uns dizendo que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. Então Paulo vem desfazer, isso aí é facção, isso é coisa errada que vai destruir a igreja. Nosso amado Senhor Jesus Cristo diz que uma casa dividida ela não permanece. Então Paulo está dizendo, olha, uns estão dizendo que é de Apolo. Apolo era um eloquente pregador judaico, que ele aparece no livro de Atos, tu vai encontrar ele. E ele era muito eloquente, conhecia as escrituras, mas ele só conhecia o batismo de João Batista. E aí ele vai ser informado e ele vai começar a provar que Jesus é realmente o Cristo. E ele vai ser usado por Deus na cidade de Corinto. Então aí teve uns que eram partidários de Apolo. Teve outros que eram partidários de Cefas. Cefas é o Pedro. É o nosso Pedro. E tu vai encontrar, vamos só voltar para o Apolo aqui, tu vai encontrar também no capítulo 18,
a partir do 23, tu vai encontrar o Apolo pregando. E Cefas é o Pedro, que eu estava comentando. E uns diziam que era de Cristo. Então nós estamos vendo o que? Divisão na igreja. E aí Paulo vem combater essa situação de divisão. Não tá? Cristo não está dividido. E aí ele vai mostrar que ninguém, o único que morreu por nós foi Cristo. Paulo não foi crucificado por vós. E ninguém foi batizado no nome de Paulo. Então ele quer unir todos em Cristo. Então é o nome o único nome dado entre os homens que importa que nós sejamos salvos. E esse é o grande problema do cristianismo. Porque Cristo é a pedra de tropeço e é só Cristo. Então, se o cristianismo não tivesse essa exclusividade de Cristo, ele seria aceito por todo mundo. Mas o cristão verdadeiro, ele sempre vai colocar Cristo como a pedra fundamental. E isso traz problema. Eu sempre digo que as religiões, elas se admiram, elas se respeitam, só que o cristianismo é da exclusividade da salvação a Cristo. Não tem outra religião que vai salvar. E eles, olha só, Cristo morreu, Maria não morreu por ti, Paulo não morreu, Pedro, ninguém, só Cristo que morreu. E aí ele vai falar da mensagem da cruz, e a cruz traz uma mensagem para nós. Eles, olha, a palavra da cruz é loucura, porque é Deus se fazendo carne e se tornando maldição para nos resgatar. É o Cordeiro de Deus indo para a cruz por nossa causa, para que nós sejamos salvos, pagando o nosso preço. A mensagem que tu vai, quando tu volta à cruz, tu vê que alguém pagou o preço. Embora que a salvação seja de graça para nós, um presente que nós não merecemos, ela não saiu de graça, ela custou a vida de Deus, o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ele diz que isso é uma mensagem, é uma loucura. Por quê? Ele está dizendo, olha, os gregos pedem sabedoria e os judeus pedem um sinal. Então o judeu gostava muito de manifestação de poder. Eles pedem para Jesus, que sinal tu nos dá? Eles queriam um sinal, uma maravilha. Os gregos gostavam de sabedoria. Muita filosofia nossa hoje vem dos gregos. Muita coisa da filosofia nossa. Então os gregos sempre buscaram sabedoria. E aí Paulo diz, olha, nós pregamos Cristo crucificado. E Cristo crucificado é uma loucura, é um escândalo para os judeus. Porque o judeu tinha como maldito todo que fosse pendurado na cruz. E é loucura para os gregos. Mas aí eles assim, olha, Jesus é poder de Deus e sabedoria de Deus. Quer dizer, Jesus vem resolver o problema de todo mundo. Depois ele fala também sobre o convite. E o convite Deus chama e está salvando as coisas mais absurdas desse mundo. Então ele diz, olha, Deus está salvando as coisas vis. Não é os sábios, não é os grandes, é os pequenos, aqueles que ninguém dá valor. E ele vai dizer assim, para que ninguém se glorie, porque quem se gloriar vai se gloriar no Senhor Jesus Cristo. Depois, Paulo vai seguir no capítulo 2, ele vai falar sobre o alvo da pregação dele, que ele não usou de sabedoria humana, mas que era manifestação do poder de Deus. E ele vai falar sobre manifestação do poder do Espírito. Porque o Espírito, ele conhece todas as coisas. O Espírito conhece as profundezas de Deus, e ele diz que o Espírito Santo nos ensina. E que as coisas espirituais, elas se discernem. O homem natural não vai conseguir, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural não compreende as coisas do Espírito. No 13 ele vai atacar as divisões na igreja. E aí ele vai fazer uma alusão a Apolo, que era amigo de Paulo. E eles, olha, e quem é Apolo e quem é Paulo? Nós somos só ministros, nós somos aqueles que trabalhamos para Deus, cooperadores, mas é Deus que é grande, nós não somos nada. E aí ele continua falando sobre essa divisão, e aí ele vem falar sobre as obras de cada um vão ser provadas. E aqui ele vai entrar no tribunal de Cristo, no Bema, que o tribunal de Cristo. Não é, tu vai encontrar o tribunal de Cristo, que eu passei quando eu falei em Romanos e eu não comentei, mas tu vai encontrar no capítulo 14, no verso 10, no final do versículo diz, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Bom, eu tenho sempre dito nos áudios que raramente tu vai ouvir uma mensagem sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para os salvos, não é para os perdidos. E não é para determinar salvação, é para determinar galardão. Então o que tu fez e o que tu está fazendo com a tua salvação? Se tu não está fazendo nada, tu vai te salvar, como diz no ditado, com as calças na mão.
mas tu não vai receber nada. Então, o que se espera do cristão é que, por ele ser salvo, ele desenvolva a salvação dele e que ele cumpra o ministério e o ID de Cristo, que nos mandou pregar o evangelho. Agora, se eu for omisso, vou ser salvo, mas eu não vou receber nada. Porque Deus me deu uma capacidade, te deu uma capacidade para ti, e Ele quer que tu desenvolva para a glória do nome de Jesus. Então, esse bema do grego é o tribunal de Cristo, e nós vamos comparecer todos nós salvos para ver o que a gente fez. Quem sabe tu diz, mas eu não consigo nada sempre. Cada um de nós tem uma capacidade que Deus nos deu, por mais simples que seja, nós temos que usar isso para a glória de Deus. Depois ele vai falar sobre o templo, que nós temos que saber que o Espírito de Deus habita em nós, nós somos templo de Deus. E aqui do grego é o naos. O naos do grego é a parte interna do templo onde Deus habita. É o lugar onde está o santo dos santos, o lugar santíssimo. O templo todo é hiera do grego, mas aí é o templo com a parte externa. Agora aqui Paulo está falando que nós somos o naos, naos é a parte interna onde Deus habita. No 4, ele vai falar sobre os ministros, e ele vai falar sobre o apóstolo, que o apóstolo está sempre mal. Ele diz, olha, nós somos últimos. E ele vai explicar a situação dele, que eles são considerados como lixo, como escória do mundo. No capítulo 5, Paulo vai tratar do pecado na igreja. Ele vai colocar como que pode na igreja ter alguém que está possuindo a mulher de seu pai. Então aqui não fica claro se o pai estava vivo ou se o pai morreu e ele começou a viver maritalmente com a esposa do pai. Mas ele está dizendo que isso aí nem entre os gentios acontece. Quem sabe o pai até estivesse vivo. E ele quer que você tome uma atitude. Agora, aqui nós vamos encontrar algo interessante no 5:9. Ele já por carta vos tem escrito que não vos associeis com os fornicadores. E o que é fornicação? Fornicação é manter relação sexual quando não se está casado. Então, quando você mantém relação, você vive uma vida sexual sem estar casado, é fornicação. E aqui Paulo está dizendo uma coisa, vamos puxar duas coisas importantes. Primeiro, ele diz assim, já por carta você tem escrito. Então, nós estamos lendo a primeira epístola, a primeira carta de Paulo, que está na Bíblia. Mas tem uma carta anterior a essa, porque ele diz, eu já vos escrevi. Então, essa é a primeira carta da Bíblia, mas Paulo já tinha escrito uma carta que possivelmente se perdeu para a igreja de Corinto. Não sei se tu consegue entender. Ele diz, já vos escrevi. Então, essa carta aqui, essa carta é a segunda. A primeira se perdeu, então ele já tinha escrito e ele está escrevendo de novo. E aqui tem duas coisas. Primeiro, que ele já escreveu uma carta e essa aqui é a segunda carta que ele está escrevendo. E segundo, que ele está dizendo assim, não é para se associar com o fornicador, mas ele está dizendo não com as pessoas que no mundo vivem dessa forma. Ele diz, não é com as pessoas do mundo. O problema é o que se diz cristão e vive dessa forma. O cristão, aquele que se diz irmão, é fornicador, ou avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Ele diz assim, com esses aí vocês nem comam. Se diz irmão, mas está vivendo ainda em pecado, está na prática do pecado. Então, é diferente, muitas vezes a igreja se isola do mundo. Você coloca uma barreira. E Paulo está dizendo, não é isso aí. Nós estamos no mundo, nós temos que ganhar o mundo para Cristo. Agora, o problema é tu te juntar com um cristão que está fazendo as coisas erradas. Depois, no 6, Paulo vai falar algo também bastante interessante sobre os problemas que estavam indo na igreja e que eles estavam indo a juízo entre irmãos diante de ímpios e de injustos. Então ele está dizendo, vocês têm demanda um com os outros, e vocês estão indo entre vocês, irmãos, indo diante de um injusto para se julgar. E ele disse, não pode ser isso, vocês têm que procurar alguém da igreja, alguém que tenha capacidade para julgar, e se for o caso, tu tem que sofrer o prejuízo, mas não ir diante dos ímpios para ter problema. E aí ele fala algo interessante aqui, que é bastante profundo. Ele fala que os santos vão julgar o mundo, e também vão julgar os anjos. É interessante isso aí. Depois ele vai seguir falando sobre aqueles que vão herdar o reino e os que não vão herdar. Então ele disse, não é para errar. Eles, os fornicadores, esses que eu já falei que vivem vidas sexuais sem estar casados, eles vão
não vão herdar o reino. Os idólatras, aqueles que adoram ídolos. Adúlteros é o que está casado e adultera, mantém relação sexual com outra pessoa fora o seu cônjuge. Os efeminados aí seriam pessoas que têm, homens que têm trajeitos femininos. E os sodomitas, aí sim, essa palavra sodomitas a gente não usa hoje, não é comum a gente usar. Mas sodomita vem lá da cidade de Sodoma. E ela se refere, quando Paulo está falando, a homem que mantém relação sexual com outro homem. Esses são os sodomitas, não vão herdar o reino dos céus. Ladrões, avarentos ou bêbados, nem maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Depois Paulo vai explicar que nós temos que fugir da fornicação, porque o corpo, o pecado de fornicação é cometido contra o seu próprio corpo. E aqui ele vai falar também sobre a situação de se unir à meretriz. Então, dá a entender que ainda alguns irmãos, eles ainda mantinham os costumes antigos de viver ou de buscar prostitutas, meretrizes. E muitas vezes a heresia entra na igreja desse jeito. Não, Deus quer salvar a alma, o corpo tu pode fazer o que tu quiser. Então Paulo está dizendo, não pode se unir. Não é só, e quando ele está falando que nós somos o templo do Espírito, é o nosso corpo, ele está dizendo que a santificação não é só da alma do Espírito, é do corpo. O corpo tem que estar santo. E nós somos templo, e Deus habita em nós, e nós somos comprados por Deus. Tu vai ver aqui no versículo 20, para glorificar a Deus. No capítulo 7 nós vamos entrar sobre a parte matrimonial, e aqui tem coisas interessantes, né? Paulo explica que o marido ele tem que fazer a sua parte devida com a esposa, e a esposa com o marido, e que nenhum dos dois tem poder sobre si. Quer dizer, eu não posso me negar ao meu esposo, nem a minha esposa, a esposa poder se negar ao seu esposo. Então, eles assim, cada um tem que fazer a sua parte dentro do matrimônio. E aí ele vai colocar algo assim, ó, não pode haver privação um do outro. E ele assim, se houver a privação, tem que ser por vários condicionantes, quer dizer, tem que haver o consentimento mútuo, os dois estão de acordo. Ó, vai haver privação, um vai privar o outro da vida sexual. Então eles têm que estar de acordo, senão não pode haver. Depois tem que ser por algum tempo, não é assim, é de eterno, não, agora não vou mais, vou ser celibato, vai ter um celibato, não pode. E aí ele fala outra coisa, ele fala que tem que ser com motivo de jejum e oração, quer dizer, para se consagrar, e depois tem que se ajuntar de novo para que o diabo não tente, para que o diabo não entre nessa brecha que existe no casamento. Então, aqui o que eu entendo, Paulo não quer, ele quer colocar que a vida matrimonial, o sexo não é um favor, nem um prêmio, e muito menos uma arma. É um dever que um tem com o outro. E é muito complicado essa parte aqui, se nós entrar, nós vamos ficar, quantos sermão nós vamos ter que fazer. Mas, muitas vezes o que acontece, pode ser usado o sexo como um prêmio, se faz o que me agrada, eu te concedo, se não, tu não recebe. Pode ser feito um favor e até mesmo uma arma para castigar o outro. E aí entra problema. Então, no meu entendimento aqui, para resumir essa situação aqui, eu colocaria duas situações, uma errada e uma que seria agradável diante de Deus, para haver a abstinência dentro do sexo. No momento não está, eu estou privando. Eu vou colocar duas situações que não seja correta, mas é no meu entendimento, e tu reflite e veja se tu concorda ou não. Existem duas situações. Eu posso manter relação com o meu cônjuge, mas eu não quero. Eu não estou querendo, mas eu posso. Então eu acredito que aí tem um grande problema. Aí eu posso cumprir, mas eu não quero cumprir. Então aí eu estou colocando ele numa situação de privação e não estou cumprindo a minha parte. Eu acredito que aí eu estou em grande problema com Deus. Eu tenho condição, estou bem, mas eu não quero. Como se eu estou botando ele de castigo, botei ele numa geladeira. Fez isso, agora tá. Vou gelar. E a outra situação eu quero cumprir a minha parte, mas eu não estou podendo por uma determinada situação particular, por muitas situações do dia a dia, por problemas até de enfermidade, problemas médicos, ou problemas psicológicos, ou situação X. Então, nessa eu acredito que a misericórdia de Deus nos alcança. É quando eu quero fazer a minha parte, mas eu não estou conseguindo, eu estou tentando, mas eu não consigo.
eu estou com problema. Agora, se eu posso, não tem nada que me impeça e eu não quero, aí eu acredito que eu estou com problema com Deus. Eu tenho essa ideia, quem sabe não seja, não estou matando o assunto, mas é para pelo menos tu ter um entendimento que pode acontecer. Depois ele vai falar sobre divórcio a partir do 10. Então ele diz assim, ó, o Senhor manda que a mulher não se separe do marido e que o marido não deixe a mulher. Isso é a ordem de Deus. Deus não abençoa e não aprova o divórcio. Agora, Deus não está dizendo não pode divorciar. Pode haver situações em que haja a situação em que o divórcio seja a única solução e a única saída. E que seja necessário se divorciar e se separar. Então, situações de adultério, situações de violência, situações de abuso. E quem sabe alguma outra situação que a pessoa possa estar passando que se tornou impossível, insustentável aquela situação. Paulo coloca até a situação de um cristão com um não cristão e um não cristão não aceita, eles não, aí se não aceitar, aí está liberado, pode separar. Então existem casos que a separação vai ser a única saída. Mas ele diz assim, agora se separar não case de novo. E aí é outra complicação, porque ele está dizendo, ó, se separar não casa. Ou se reconcilia. Agora, aqui é complicado, e eu vou tirar uma base assim, eu me separo só para me separar porque eu não estou feliz, eu quero conhecer outra pessoa, o homem ou a mulher querem conhecer outra, esse aqui não está bom, não está legal, eu quero outro, aí é um problema. Agora existem situações, quem sabe, e eu já vi estudos que tem, um novo relacionamento, um novo casamento, e é complicado, mas é uma situação que tu vai ter que analisar e quem sabe seja uma situação de fórum íntimo, porque ninguém sabe o que cada um está passando dentro do matrimônio. Então é difícil de alguém julgar e quem nos julga é Deus. Agora, existem casos em que o divórcio vai ser a única saída e não vai ter outro jeito. Depois Paulo fala sobre o amor e o conhecimento, e como nós estamos aqui num contexto grego, eles gostavam se achavam que conheciam muito. E ele vai dizer, o conhecimento incha, o amor edifica. Então, o que está faltando muitas vezes aqui, Paulo diz, não, conhecimento vocês têm de tudo, mas você está faltando o quê? Está faltando amor. E aí tem que temperar esse conhecimento com amor para que nós não venha se tornar uma pessoa legalista que sabe tudo, tudo que fala eu já sei, não precisa me falar, eu sei mais do que todo mundo, eu não aceito nada de ninguém. Então eu tenho que ter amor. No 9, Paulo vai mostrar o seu direito de apóstolo. E ele vai explicar como que ele pregou o evangelho, como ele se colocou a serviço. E que é certo que aquelas pessoas que trabalham no evangelho vivam do evangelho. Então, a pessoa que está nos abençoando da forma espiritual, e ela está se trabalhando, e está orando, e está buscando, e está intercedendo por nós, e nos ensina, essa pessoa aí que está pregando o evangelho, Deus ordenou que ela viva do evangelho. Então, eu que sou abençoado por essa pessoa, eu tenho que ajudar ela financeiramente, vai se ajudar. Eu acho interessante ter igrejas que, aí eu acho que é o mais correto. Eu já vi muita coisa em igreja. Eu acho mais correto de tudo é quando a igreja propõe ao pastor um salário fixo e a igreja vai pagar, independente que entre dinheiro ou não entre dinheiro na igreja, a igreja vai pagar um salário fixo para o pastor. Eu acho certo, eu acho assim a mais coerente quando a igreja tem uma liderança que ela paga o pastor normal, que o pastor não tenha que se preocupar em empregar sobre dinheiro, viver correndo atrás de dinheiro e fazendo um monte de invenção para ganhar dinheiro. Aí parece que é Avon, parece que é boticário. Quando mais tu ganha, mais tu vende, mais tu ganha. E eu acho que é errado, porque aí muitas vezes o pastor perde a visão. Não, se eu ganhar muito, o meu salário não é fixo, eu vou ganhar conforme arrecadar. E aí é complicado, porque aí ele vira, muitas vezes, tem igreja que vira um comércio. Então o pastor ali tem o salário fixo dele. Faça sol, faça chuva, ele vai receber. Então ele não tem que estar se preocupando com o dinheiro da igreja, com as contas da igreja. Tem uma junta na igreja que faz essa parte. Agora, quando o pastor ele se desespera
e ele fica lançando envelope, faz isso, faz aquele outro, porque é um desespero. A igreja não tem uma liderança que assume. E eu estou dizendo a minha opinião, quem sabe esteja totalmente equivocado. Eu acho que ele tem que ter um salário fixo, na minha visão, para receber. E não pode se deixar o pastor desamparado nesse ponto. E muitas vezes ele se desespera porque não está entrando dinheiro. E as contas da igreja não pode ser o pastor que é responsável para pagar, tem que ser a diretoria da igreja, o conselho local da igreja, porque o pastor não pode estar se preocupando se vão pagar luz, água. Ele não tem que se preocupar com a palavra. Isso que eu acredito que seja o mais correto que a gente possa fazer na igreja, e muitas vezes as coisas não são desse jeito. No 10, Paulo vai falar sobre o povo que saiu do Egito e andou no deserto, e dizem que tem uma lenda, que tinha uma pedra que acompanhava eles, da qual eles bebiam água. E aí Paulo faz alusão, e eles, olha, tinha realmente uma pedra espiritual, e essa pedra é Cristo. Cristo acompanhou eles no deserto. E aí ele vai fazer recomendações, porque muitos ficaram no deserto e ele quer trazer isso para a nossa vida. Ele vai dizer assim, nós não podemos cobiçar as coisas más. Eles cobiçaram coisas más. Eles foram idólatras, eles fornicaram, eles tentaram a Cristo, eles murmuraram. E nós temos que cuidar para nós não cair nesses problemas. Também aqui ele vai falar sobre fugir da idolatria. Como ele falou no outro lado, fugir da fornicação. No capítulo 11 ele vai falar sobre a parte de mulheres na igreja, a maneira como a mulher vai se portar, vai usar o cabelo. Isso aqui já gerou muita polêmica nas igrejas sobre não poder cortar ou não cortar o cabelo, e isso aqui é muito complicado. Cada igreja tem uma visão. Depois ele vai falar sobre a ceia do Senhor, e no 12 ele vai começar sobre os dons espirituais. Então a igreja de Corinto, ela se gloriava que tinha todos os dons, mas Paulo vai falar, olha, tem os dons, mas tem que ser usado com amor. E ele diz, olha, no capítulo 13 tem quem sabe, uma das passagens mais maravilhosas sobre o amor que existe. E esse amor aqui é o ágape, o amor de Deus, o amor sem interesse. E ele vai falar grandes coisas sobre o amor, e ele vai querer colocar que o caminho melhor é fazer as coisas por amor. Se nós amamos, nós vamos fazer as coisas de uma maneira correta. No 14 ele vai falar sobre dons ainda, e ele vai dizer que não se pode proibir de falar em línguas, mas que tem que buscar dons que sejam para edificação da igreja. No 15 vai falar sobre ressurreição, e aí acontece o que nós temos. Sempre as heresias, alguns estavam dizendo que não havia ressurreição. E aí eles, não tem ressurreição nenhuma. E aí ele vai dizer, se não tem ressurreição, Jesus não ressuscitou, Paulo vai dizer. E se Jesus não ressuscitou, nós estamos tudo perdidos. Então ele vai explicar, olha, Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Cristo, quando ele nos chamar. Aí ele vai colocar também uma coisa muito importante aqui. Primeiro ele vai dizer no versículo 26 do capítulo 15, que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, vai ser aniquilado. E eles que nós não podemos nos enganar, no 33, as más conversações corrompem os bons costumes, e nós temos que ter muito cuidado com as conversações. No 15 também ele vai explicar como é que vai ser o arrebatamento da igreja. Tu vai encontrar no versículo 52, ele diz, vai ser um momento, um abrir e fechar de olhos rapidamente. Ante a última trombeta, a trombeta vai soar, e os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quer dizer, Paulo está falando, nós que estiver vivo. Então, tu imagina, nós estamos fazendo áudio sobre o Apocalipse, tu está acompanhando, tomara que esteja acompanhando. Na época, Paulo já estava dizendo, ele acreditava que a qualquer momento Jesus podia voltar, nós vamos ser transformados. Mas você passou 2000 anos já. Quem sabe nós estejamos vivos, quem sabe nós venhamos a falecer, morrer, e nós vamos ressuscitar. Então nós temos que ter essa esperança, mesmo que um ente querido nosso morra em Cristo, ele não está perdido, ele vai ressuscitar incorruptível, e nós vamos ser transformados e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares juntos. Depois aqui eu vou voltar para o 58, que é muito importante para nós encerrar esse áudio, mas eu vou dizer, no 16 ele fala sobre a coleta, sobre ajudar aqueles que têm menos, e ele dá algumas recomendações das saudações finais.
para a igreja. Mas o 58, o 15:58 é muito lindo esse versículo. Nós vamos encerrar esse áudio com esse versículo. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aqui tem várias recomendações maravilhosas. Primeiro, eles dizem, olha, firme, quer dizer, é fazer as coisas com pegar firme as coisas, não é pegar reclamando ou pegar de qualquer maneira, não, é pegar firme, é pegar a mão no arado e pegar firme. Agora, constante, quer dizer, pegou firme e depois parou. Pegou firme, parou. Não, é constância, é sempre a mesma coisa, sempre a firmeza na obra e ser abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque vai ter, e não é vão esse trabalho vai dar recompensa. Pai, nós te agradecemos por essa carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, e pedimos que venha ser bênção na nossa vida através do nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.